Para falar sobre o primeiro reinado, a gente precisa então lembrar que quando Dom João VI vai embora para Portugal, temendo a pressão das cortes de Lisboa e o risco de um golpe e uma tomada de poder, ele então deixa no Brasil Pedro I na condição de príncipe regente. Qual era a leitura de Dom João VI nesse momento? Se o Brasil de fato apontar para um processo de independência, que esse processo ocorra sob a condução do príncipe Dom Pedro, porque assim ele garantiria que a família Bragança estaria na condução e na liderança. Portugal, tradicional país ainda importante lá na Europa, com Dom João, mas que uma possível nova nação, um Brasil livre e independente que estivesse surgindo, governado por Dom Pedro I, garantindo então que a família Bragança seguisse na liderança e no governo aqui dessa jovem nação. Diante disso, Dom Pedro, ainda enquanto príncipe regente, assiste a esses movimentos da Revolução Liberal do Porto e recebe os deputados brasileiros que haviam participado dessa reunião lá em Portugal com muita pressão, já que eles vão alertar para o risco aí desse projeto de recolonização apresentado pelas Cortes de Lisboa. Isso tudo vai levar aí à aceleração do processo de independência, você se recorda, o Dia do Fico, Grito do Ipiranga. Com o Brasil independente a 7 de setembro de 1822, a gente tem aí o início da experiência do primeiro reinado. Bom, quero te destacar alguns pontos do primeiro reinado que, apesar de Dom Pedro I contar com amplo apoio parlamentar e popular quando da declaração da independência, esse apoio durante os 9 anos do seu governo ele vai se desfazer, principalmente por uma crítica que ele sofria de um governo autoritário. E aí eu quero te destacar alguns elementos que comprovam esse autoritarismo. O primeiro deles é a chamada Noite da Agonia, em que o Congresso estava reunido para escrever a primeira Constituição do Brasil independente, e ao apresentar esse projeto com algum tom um pouco liberal, Dom Pedro vai recusar esse projeto, manda fechar a Assembleia Constituinte e então monta um Conselho de Estado para que ele e um grupo de conselheiros escrevam à própria mão a Constituição de 1824, conhecida também como Constituição Imperial, e nós vamos dizer que essa Constituição ela foi outorgada, uma vez que ela não passou por debate, não passou por aprovação, ela é elaborada por Dom Pedro em um Conselho de Estado e vai ser colocada em prática, colocada em vigor de maneira impositiva, daí dizer-se que é uma Constituição outorgada. Outro aspecto extremamente relevante nesse contexto autoritário é a criação de um novo dispositivo, um quarto poder, chamado poder moderador, que foi aí estabelecido na Constituição de 24 como um poder que dava ao chefe, né, que era o próprio imperador, Dom Pedro I, o direito de interferir nos outros 3 poderes. Então, o único que poderia utilizar o poder moderador era o imperador, dando a ele amplos poderes de interferência nos poderes executivo, legislativo e judiciário, que continuavam existindo, continuavam tendo as suas atribuições, mas o imperador poderia, se assim achasse oportuno, como de fato o fez várias vezes, interferir nas decisões dos outros poderes. Então a gente tem um panorama bem rápido, pensando na sua prova, acerca de primeiro reinado, desses aspectos do autoritarismo de Dom Pedro I, ok? Diante disso, com o fim do primeiro reinado, a gente tem a abdicação do trono, Dom Pedro I vai embora e o trono fica para o seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, obviamente, não teria qualquer condição de assumir o trono, por isso o Brasil entra no chamado período regencial. E aqui eu quero te lembrar para 2 grandes polos que você precisa pensar na hora de estudar período regencial para a sua prova.
Primeiro eu tenho as revoltas regenciais e posteriormente eu tenho aí o aspecto político dessa experiência chamada regência. Isso estava previsto em Constituição e no aspecto político eu quero te chamar a atenção para o grande debate do período regencial: centralização versus descentralização política. Diante da ausência de um governo central forte, emergem lideranças regionais ou mesmo nacionais, mas que estão discutindo agora o aumento da capacidade e da autonomia concedida às províncias. Por isso eu tenho ali alguns grupos defendendo que o poder deveria continuar concentrado no poder executivo, um governo central forte. Já, de outro lado, eu tenho um grupo defendendo que seria necessário descentralizar o poder, aumentando a autonomia das províncias, e isso poderia ser uma forma de inibir novos atos aí de centralização e de autoritarismo, tal qual os ocorridos no primeiro reinado. Diante disso, eu quero te lembrar de dois documentos. O primeiro deles, o Ato Adicional de 1834, um dispositivo que vai rever alguns tópicos da Constituição Imperial de 1824, concedendo algum grau de autonomia às províncias. Paralelo a esse documento, o Brasil entra na sua maior crise política até então, colocando em risco a garantia da unidade territorial. Você sabe que eu estou falando das revoltas regenciais. E aí, uma ala mais conservadora vai alegar que esses movimentos estavam ocorrendo por conta da descentralização política. É por isso que em 1840 a gente vai ter a lei interpretativa do ato adicional, que vai anular os avanços liberais do ato adicional e vai recentralizar, vai devolver a condução do poder ao poder central, ao governo executivo federal, e reduzindo essa autonomia e o papel das assembleias legislativas aí das províncias. Quando eu olho para o aspecto das revoltas regenciais, eu quero te lembrar que das 5 que nós estudamos, 4 delas não conseguem conquistar ali o seu objetivo, são duramente reprimidas pelo governo, mas uma delas vai se destacar, que é a Farroupilha. Ela é a revolta mais longeva e é tida como uma revolta bem-sucedida, uma vez que o final dessa revolta, já com Dom Pedro II no poder, vai ter como desfecho o governo aceitando as demandas impostas pelos revoltosos, muito diferente do que ocorreu nos outros 4 eventos. É válido destacar, no caso de Cabanagem, Sabinada, Malês, esses outros movimentos que ocorreram, e Balaiada também, a presença ali, ora, de grupos populares, mas em geral concentrados pela elite, não é verdade? Mas que elas não vão ter ali um desfecho favorável. Já a Farroupilha, conduzida pelas elites ali do Rio Grande do Sul, por uma discussão em torno do charque, né? Tem toda uma questão econômica por trás da Farroupilha, ela vai sim conquistar os seus objetivos. Bom, como eu te falei, a Farroupilha ela se estende até o início do segundo reinado, no meio de uma discussão de recentralização política com a lei interpretativa do ato adicional, em 1840, 1840, que marca a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Isso vai acontecer por meio ali do golpe da maioridade. Você vai se lembrar que ele tinha apenas 14 para 15 anos, né, o imperador menino, e numa articulação entre liberais e conservadores para tentar conter as revoltas populares, liberais querendo tirar os conservadores do poder, conservadores querendo se manter no grupo de apoio do imperador, se articulam para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Bom, diante disso, a gente tem um período extremamente longevo, né, de 1840 a 1889, sob o governo de Dom Pedro II. A gente tem alguns aspectos muito relevantes durante essa jornada. Se eu falo de política, eu vou falar de uma estabilização
da política. Nos primeiros 10 anos, Dom Pedro II teve que conter ainda algumas revoltas, mas ele consegue estabilizar a política interna, sobretudo por meio ali de uma alternância de poder. Você tem também a experiência do parlamentarismo às avessas, não é verdade? Quando eu falo de economia no segundo reinado, você não pode se esquecer do café, que vai ser o grande produto de alavancagem da economia nacional, mas eu quero te chamar a atenção para o aspecto da política externa. O Brasil vai se envolver durante o segundo reinado no maior conflito armado da história da América do Sul, que é a Guerra do Paraguai. Falando de Guerra do Paraguai, você vai se lembrar que ela é um conflito que envolve, de um lado, o Paraguai e do outro lado a chamada Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. E é importante para nós, nesse momento, trazer à memória os motivos do conflito. Há toda uma discussão teórica e historiográfica que tem feito revisões a fim de entender o que levou ao conflito. E eu quero então chamar a sua atenção para essa nossa reta final de aula para esse tópico. Inicialmente, a gente tinha um discurso de que a Guerra do Paraguai ela ocorreu por conta do imperialismo paraguaio. Sob o governo de Solano Lopes, ele teria então um projeto ali expansionista, ultrapassando alguns limites, invadindo a Argentina, invadindo o Brasil, e isso teria levado à Guerra do Paraguai. Foi feita uma nova rodada de estudos e a segunda fase desse estudo sobre Guerra do Paraguai vai dizer para a gente que não, esse não teria sido o fator central, uma vez que perceberam a participação inglesa no conflito. Alguns documentos mostraram financiamento inglês para Brasil e Argentina. Então chegou-se ao entendimento de que a Guerra do Paraguai tinha sido financiada e patrocinada pela Inglaterra com interesses econômicos, de ninguém na América do Sul crescer a ponto de ter uma economia sólida, relevante e continuassem independentes dos ingleses. Vem uma nova onda de estudos e a gente chega na versão atual. A historiografia atual entende que a Guerra do Paraguai ela é uma soma de fatores. Há sim um expansionismo paraguaio que levou a conflitos territoriais contra Argentina e Brasil. Havia sim a participação inglesa financiando o exército brasileiro e argentino, mas existe uma soma de fatores. Os objetivos paraguaios, a tentativa argentina de se consolidar como líder dessa região da Bacia do Prata e o Brasil tentando manter a sua hegemonia na região, não querendo que novos atores políticos e econômicos surgissem para fazer ali uma concorrência. A soma desses fatores e o conflito entre esses diferentes interesses, aliado a questões territoriais por zonas de influência de bacias hidrográficas, leva então ao conflito da Guerra do Paraguai, que você sabe, um conflito sangrento, mas que acaba vencido pela Tríplice Aliança, com grande destaque para o exército brasileiro. Pessoal, desejo uma ótima prova para vocês, que essa retomada, apesar de breve, mas bastante objetiva, possa ser um instrumento importante aí na sua preparação para que tudo corra bem e você possa seguir com tranquilidade os seus estudos da terceira série. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.